Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer nós estarmos aqui reunidos, eu estou muito feliz. Nós tivemos uma situação com a internet, estamos passando a aula da escola dominical para o YouTube. Logo, logo vocês terão na íntegra toda a nossa escola, toda a aula da escola no YouTube. Curtam, façam conhecido o nosso canal, porque de agora em diante nós usaremos essa ferramenta como uma forma de comunicação da nossa igreja, não apenas com os membros, mas com todas as pessoas ao nosso redor e aqueles que se interessarem pela palavra de Deus. Então, nos ajude a divulgar o nosso canal, deixe sempre o seu like e participe. Nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento, agradecendo a Deus o dia que Ele nos concede e a oportunidade de nós estudarmos a sua palavra. Vamos fazer isso? Vamos orar? Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá não somente vida, mas o Senhor nos dá vida com abundância, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós, o Teu Espírito que veio morar no nosso coração para fazer a obra do reino de Deus acontecer a partir de nós. E Ele há de ser plenificado um dia em toda a terra, em toda a criação. Muito obrigado. É essa palavra que nós vamos meditar agora. É ela que é o nosso pão, que é o nosso alimento e que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos abençoe mais uma vez. Teu Espírito nos conduza nesse estudo de tal maneira que nosso coração seja preenchido com a Tua presença, que a Tua palavra seja canal da Tua presença, do Teu amor e da Tua graça. Nesta manhã, muito obrigado. Oramos assim, gratos, felizes por todas as coisas. Não porque tudo nos vá bem, mas porque o bem maior está conosco, que é o Senhor. Muito obrigado, oramos, nos abençoe em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, vamos encerrar hoje o capítulo 11 de Atos. O que o capítulo 11 de Atos ele nos coloca como questão principal? É a defesa de Pedro por ele haver batizado a família de um gentio. Esse gentio tem nome, é Cornélio, e não somente ele, mas toda a sua casa. Quando a Bíblia fala casa, é família, é o clã, não é a família como a gente entende hoje, é o clã, primos, tios, é o clã. O oriental, ele pensa em termos de clã, de grupo. Nós, mais ocidentais, pensamos em termos de núcleo, pai, mãe, filho. Então, toda a casa de Cornélio recebeu a palavra, toda a casa de Cornélio foi batizada. A igreja de Jerusalém ainda não tinha essa percepção. Eu gosto de ir estudando o texto e fazendo as conexões. Estudando o texto, fazendo as conexões. Vocês já me conhecem. Qual é a conexão que a gente faz com os dias de hoje, inclusive? É que a igreja, ela é um corpo. Então, a compreensão do corpo, de uma forma geral, ela se dá de uma forma mais lenta do que a percepção de um indivíduo. Então, o que acontece? É uma lição prática para os nossos dias. A gente vai estudando e fazendo links, como eu disse. Então, às vezes a gente tem problemas, as igrejas têm problemas, quando um indivíduo, uma liderança, um pastor, quer implementar uma mudança na igreja e quer fazer de forma muito rápida, abrupta. Esse texto está nos mostrando aqui que Pedro teve a visão, mas isso não é suficiente. Alguém ter uma visão não é suficiente. Pedro leva 6 testemunhas para irem lá na casa de Cornélio. Pedro, mais 6, 7. Ainda não é suficiente. Essas testemunhas vão ser convocadas para a igreja na sua sede, no seu núcleo principal, que é Jerusalém. Lá eles vão ter que reportar, vão ter que convencer a igreja como um todo de que a mensagem de salvação, o evangelho, não é apenas algo exclusivo dos judeus,
Aqui tem uma lição prática que eu gostaria já de aproveitar para nós, e de forma bem objetiva. É que as comunidades elas precisam absorver a necessidade de uma mudança, mas ela absorve de forma lenta. E quando queremos que a compreensão de um indivíduo se sobreponha, às vezes isso acontece, as divisões e acontece os problemas maiores. Então, aqui diz o texto que Pedro ele vai ter que se justificar diante da comunidade. Chegou ao conhecimento dos apóstolos, 11:1, e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando fala recebido a palavra de Deus, entendam, isso lá no primeiro século, não hoje. Hoje a gente fala receber a palavra é ouvir. Não, receber a palavra não é ouvir. Isso não é receber a palavra. Isso é ouvir a palavra. Receber a palavra é trazê-la para dentro, é internalizá-la, é trazê-la para o coração, é crer. E como diz a Bíblia diz em Romanos 10:9, diz, a saber, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, quando diz aqui que os gentios haviam recebido a palavra, receber não é ouvir, receber é crer, é trazê-la para dentro. E quando nós recebemos a palavra de Deus e a trazemos para dentro do nosso coração, nós somos batizados no Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é exatamente no momento em que nós recebemos a palavra de Deus dentro de nós. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e aí ele vai contar a visão. Outra reflexão que eu quero fazer aqui, vamos estudando e fazendo nossas aplicações. Outra questão aqui muito importante é que Pedro vai passar a contar um testemunho. O testemunho tem um lugar muito importante na vida cristã, porque o testemunho é nada mais, nada menos do que a experiência da palavra dentro de nós. Quando a palavra adentra o nosso coração, ela vem fazer parte de nós, ela gera uma mudança. Essa mudança da palavra dentro de nós é o testemunho. Conte um testemunho. O que é um testemunho? É o que a palavra de Deus está provocando dentro de nós. Então, outra coisa importante aqui, o testemunho deve ter um lugar muito importante na vida e no culto. Se os irmãos percebem, a nossa igreja Batista Reconciliação tem um lugar muito especial para o testemunho. Nós gostamos do testemunho, de alguém que venha dizer o que a palavra de Deus está fazendo na sua vida. Avançando. Então, eles começaram a contar um testemunho. E nós já sabemos. Eu estava na cidade de Jope orando e entrando num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro do lençol, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta Pedro, mata e come. Ao que eu respondi de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Então você observa que Pedro era um observador das tradições judaicas, dos rituais judaicos. É um homem, embora simples, embora como a gente chama aqui em Minas, um matuto, mas ele era um homem observador. Ele disse, jamais comi coisa comum e imunda. Certa segunda vez a voz do céu disse, ao que Deus purificou, não considere mais comum. Aqui vem o ápice da experiência. São animais imundos, e como nós explicamos, imundos para o nosso consumo, não imundos em si. Muito bem, mas esses animais imundos não deveriam mais ser considerados assim para Pedro, porque Deus havia purificado. Senão, Deus não mandaria Pedro matar e comer. Qual a aplicação que nós temos desse texto? É que Deus também quer limpar e purificar os gentios.
Essa palavra que a gente acolhe, que os judeus, os judeus receberam e por ela foram purificados, essa palavra também é para os gentios. E aqui, algo muito importante, o que nos purifica é a palavra de Deus. Aí você pode falar, mas pastor, como é que a palavra de Deus nos purifica? Porque quando ela entra em nós, ela tem um poder de mudar a nossa natureza. Muito bem. Então a voz do céu diz, ao que Deus purificou, não considere imundo. Por isso que a palavra de Deus, quando entra em nós, ela nos purifica e ela não nos faz mais comum ou imundo. Versículo 10. Isto sucedeu por 3 vezes e de novo tudo se recolheu ao céu. Terminou a visão, Deus comunicou o que ele queria. Pedro agora vai ter que ter um processo agora de compreensão da visão. Todos nós somos assim. A gente tem uma visão, a gente tem um sonho, recebe uma palavra e ela começa a ser elaborada dentro de nós. E é esse processo que a Bíblia diz de meditar. Aqui tem algo muito interessante. Meditar não é receber a palavra. A palavra já foi recebida. Você só medita se você recebe a palavra. Então, quando a Bíblia fala assim, bem-aventurado é o homem que não se junta no caminho dos pecadores. Antes, medita na sua palavra de dia e de noite. Meditar significa que você já recebeu a palavra, recebeu a visão, a comunicação. Agora, meditar é entender a fundo o que é que essa palavra está dizendo. Pedro teve a visão? Teve. Agora, Pedro, vamos meditar. O que foi essa visão? O que é que foi esse lençol? Assim deve ser o nosso dia. Às vezes a gente recebe uma palavra na abertura de um dia. Recebeu a palavra. Agora, durante o dia, meditar naquela palavra. Quais são as implicações dessa palavra? Às vezes falta no cristão exatamente isso. O que é que essa palavra muda em mim, alguma coisa? O que é que essa palavra tem de Deus para mim? Eu contei para os irmãos uma vez que eu estava aqui trabalhando, limpando, e eu estava meditando numa palavra. Os anjos de Deus é que vão separar o trigo do joio. Aí eu fiz uma pergunta a esta palavra. Tá vendo? É assim que a gente medita, é fazendo perguntas. Perguntas à palavra. E eu perguntei, mas se os anjos não são oniscientes, se nós, seres humanos, não podemos separar o trigo do joio, porque não somos oniscientes, por que os anjos podem, se eles não são oniscientes? Continuei na minha meditação, até que, eureka! Eureka! O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os livra e os guarda. Então, se ele acampa ao redor dos que o temem, os anjos sabem quem são, ou quem é o trigo, pelo temor do Senhor. E ele acampa ao redor por ordem de Deus, não por onisciência. E aí eu estava dizendo, então esses anjos na ceifa do Senhor, são eles que ceifarão o trigo, porque eles estão acompanhando os que temem ao Senhor. A irmã Beatriz, quando ouviu essa palavra, ela diz, cada anjo pega o seu molho de trigo. Verdade. Meditar, irmãos. Então, diz aqui o texto que Pedro conta a visão, falou e purificou, não diga que é imundo, e sucedeu por 3 vezes, depois recolheu o céu, acabou a visão. Vai agora meditar na visão. Então, aqui eu estou dando outra aplicação prática do estudo que nós estamos fazendo. Ler, receber e agora meditar. Ruminar essa palavra durante o dia. A Bíblia não te exige quantidade de leitura. O que a Bíblia cobra de você é que aquilo que você lê, você medite. Muito bem, eis que na mesma hora pararam junto da casa, que estavam os 3 homens enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé, na sua casa, e que lhe dissera, envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro. Olha que interessante. Como é importante a gente contar o testemunho, porque o testemunho, à medida que a gente vai contando, ele vai ficando mais claro. Aqui na outra leitura, quando Cornélio tem a visão, não diz que o anjo estava em pé.
Agora já disse que o anjo estava em pé. Então, à medida que a gente conta e reconta, o testemunho vai ficando claro. Então, aproveitando esses 7 minutos, envia Jope, manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual dirá palavras mediante as quais será salvo, tu e a tua casa. Então, essa palavra aqui, esse versículo 14, é muito sério. O qual te dirá palavras, mediante as quais será salvo, tu e a tua casa. Mas não pode ser salvo sem a palavra? Aqui tem uma pergunta teológica. E se é pela palavra, como ficam os povos que não ouviram palavra? Então, eu não quero adentrar aqui, demorar, mas eu preciso dizer o seguinte: ninguém é salvo sem a palavra. A palavra de Deus, ela é o veículo do Espírito. Ao entrar a palavra, ela vem germinada ela vem preenchida com o Espírito. E o Espírito faz gerar em nós a nova criação, a nova criatura. Então, sem a palavra. Aí eu quero só resumir dizendo, então ninguém é salvo sem a palavra. Pastor, como fica então a questão dos povos que nunca ouviram um missionário? Mas eu gostaria de, assim, sinteticamente dizer, nunca Deus deixará de falar com um ser humano na face da terra. Deus não está paraplégico nas costas de um missionário, sobre as costas de um missionário. Quando a fidelidade da igreja, ela limita a evangelização, o Espírito liberta a palavra. Então, em outras palavras, se por negligência ou se por obstrução alguém não for levar a palavra de Deus, ela não ficará presa a isto. Todo ser humano há de ouvir a palavra, mas ela precisa chegar, ela vai por sonho, ela vai por uma aparição, ela vai de alguma forma. O ser humano precisa ouvir a palavra e precisa, diante dessa palavra, responder sim ou não, acolher ou não, para ser salvo ou não. Então, todo ser humano, ele ouve a revelação de Deus de uma forma ou de outra. Quando ouve através de nós, isso é privilégio dado a nós. Então, avançando aqui, diz o texto: quando, porém, comecei a falar a palavra, caiu o Espírito sobre eles. O Espírito só caiu sobre eles porque eles estavam acolhendo a palavra. Como também sobre nós, no dia de Pentecostes, no princípio. Versículo 16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom, que dom é este? O dom do Espírito. Se Deus lhes concedeu o Espírito, como a nós nos concedeu, lá no início, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? O que é que Pedro fez? Ao cair o Espírito, Pedro não pôde resistir. Resistir significa o quê? Negar o batismo. Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O batismo nas águas, então, é símbolo do batismo que já recebemos em Cristo, o batismo no Espírito. Aqui eu queria, então, fechar esse primeiro bloco com algo também muito importante. Vocês percebem que sempre eu estou falando muito importante, muito importante? Quando a Bíblia diz que só há um batismo, há um só Senhor e uma só fé. Quando fala há um só batismo, o que é isso? Se só há um batismo, só há um batizador. Então, de fato, só há um batismo. Que batismo é esse? No Espírito. Quem é o que batiza? João apontou para Jesus e disse: este é o que batiza. Então, só há um batismo no Espírito, só há um batizador, Jesus. O que é que a gente faz nas águas, na piscina, no rio? Eu, pastor, estou
tipificando o batizador maior, que é Cristo. As águas estão simbolizando o Espírito. O ato que a gente faz visível é para simbolizar o ato invisível. Então, eu estou ali naquele momento, ou qualquer ministro, simbolizando Cristo, o elemento água simbolizando o Espírito, e a pessoa, aquela pessoa que recebeu a palavra, que recebeu o Espírito. Então, voltando aqui e fechando, só há um batismo, é o batismo no Espírito. Aquele batismo nas águas, símbolo do batismo no Espírito. Então, queridos, Pedro levou a palavra e quando creram, eles receberam a palavra e foram batizados no Espírito. E logo em seguida, o batismo nas águas como símbolo. Nós vamos, no segundo momento agora, no segundo bloco, ver por que os discípulos são chamados de cristãos. E aí a gente fecha o capítulo 11. Ok? Vamos fechar esse momento agora e a gente abre daqui a pouco falando por que os discípulos foram chamados pela primeira vez em Antioquia de cristãos. Ok? Pessoal, vamos começar agora nosso segundo bloco do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, ocasião em que nós estamos estudando a defesa de Pedro, que nós já lemos, já estudamos, vimos as implicações dessa defesa para os nossos dias, inclusive. Terminamos com a exposição do testemunho que Pedro dá à igreja de Jerusalém. E aí, o coração de toda a igreja, dos líderes, dos presbíteros e dos demais apóstolos, o coração de todos é então apaziguado quando eles entendem que pelo derramamento do Espírito na vida dos gentios, da família de Cornélio, era irrefutável a conclusão de que também aos gentios fora dada a palavra de arrependimento. Então, nós estamos vendo isto hoje de manhã e as implicações seríssimas de que a palavra de Deus, ela não basta apenas ela ser ouvida, ela precisa ser recebida. Nesse recebimento, tratamos aqui no primeiro bloco, receber significa crer, acolher, trazer para a vida, para o mais íntimo da alma, do coração, do ser. Essa palavra precisa vir para dentro. E ao chegar dentro de nós, ela gera o novo nascimento. E essa experiência de acolhimento da palavra, de novo nascimento, é o que a gente chama de salvação. Falamos no primeiro bloco, então, que é impossível o novo nascimento sem a palavra. Desdobrando isso para uma consequência bem prática, como fica a questão dos povos não alcançados pela palavra. A minha afirmação, de forma muito objetiva, sem adentrar aqui nos muitos estudos e muitas palavras de vários teólogos, positiva ou contrariamente à minha posição, é de que a palavra de Deus há de chegar a todo ser humano, independente da fidelidade da igreja que anuncia essa palavra. Ou seja, Deus há de falar, independente da nossa fidelidade em anunciar. A palavra chegará. E ao chegar, o ser humano estará diante da possibilidade de acolhê-la ou rejeitá-la. É a questão da soberania e da responsabilidade humana. Deus é soberano para levar a sua palavra independente de mim. E o ser humano, no momento em que ouve a palavra, e apenas no momento em que ouve a palavra, o ser humano, ele tem a capacidade de receber, acolher ou rejeitar essa palavra. Embora seja servo, embora seja escravo do pecado, mas diante da palavra de Deus, diante da única possibilidade, que é a palavra de Deus, o ser humano pode exercer a sua responsabilidade em acolher ou não. Muito bem. Feita essa consideração de cunho prático e teológico,
vamos entrar na questão dos discípulos que são chamados em Antioquia. Então, a igreja é apaziguada quanto ao batismo da família de Cornélio. Como disse no princípio, esse processo de compreensão da igreja ele é lento. A igreja é um corpo, não é um indivíduo. Então, o processo de compreensão é lento. A igreja está ainda compreendendo como é possível um povo imundo receber o evangelho de Jesus Cristo. Isso não é fácil. Lembremos que quem teve a visão do lençol foi Pedro, não foi a igreja. Pedro dá testemunho da visão. Muito bem. Então, versículo 19, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia. Aí vem uma observação muito importante. Não anunciando a ninguém a palavra, senão os judeus. Ora, irmãos, a gente pode pensar assim, ora bolas, mas aqui no versículo 18 não diz que a igreja de Jerusalém, ouvindo estas coisas, apazigou-se, glorificou a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. A igreja não ouviu que aos gentios foi dado o arrependimento, que aos gentios foi dado também o beber do mesmo Espírito. Por que logo em seguida, no versículo 19, diz, os que foram dispersos. Quem são os que foram dispersos? São os cristãos, judeus, de Jerusalém, que por causa da morte de Estevão, temendo também passarem pelo martírio, eles saem, eles fogem de Jerusalém e eles saem por esses lugares, Fenícia, Chipre e Antioquia. São lugares onde tem comunidades judaicas, mas são lugares de gentios. Fenícia, Chipre, Antioquia, e diz aqui, e não anunciando a ninguém a palavra. O que deixa entender aqui, o texto, o que deixa entender é que eles não anunciavam a palavra por temerem a mesma perseguição dos judeus. Porque vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Assim como a notícia da conversão de Cornélio chegou aos apóstolos de Jerusalém, se a notícia da conversão e do batismo da família de Cornélio chegou aos apóstolos de Jerusalém, tenho plena certeza, tenho plena convicção que essa notícia também chegou ao Sinédrio. Essa notícia também chegou à cúpula judaica. Ora, gentios estão sendo batizados pelos apóstolos cristãos. Então, quando os discípulos saem de Jerusalém por causa da morte de Estevão, eles começam a migrar para outras cidades, eles não vão anunciando senão a judeus, para não terem o mesmo problema agora com a igreja. Diz o versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Vamos resumir aqui, em outras palavras, os cristãos judeus que saíam de Jerusalém não anunciavam senão a outros judeus. Ponto. Mas os cristãos que eram de Chipre e de Cirene, natural de lá, não eram de Jerusalém, eles não tinham problema em anunciar aos gentios. Isso mostra, irmãos, que o contexto de Jerusalém era um contexto de perseguição, de martírio já de alguns, que no caso Estevão, não era o mesmo contexto de Cirene e de Chipre. Os de Chipre estavam livres para anunciar a todos. Vamos avançar. Então, eles anunciam o evangelho onde? Eles levam o evangelho para Antioquia. Que cidade é essa? Antioquia é praticamente uma grande cidade, a capital da Síria. Uma grande cidade que vai se tornar a primeira base missionária do apóstolo Paulo.
Diz que a mão do Senhor estava com esses homens de Chipre e de Cirene, a mão do Senhor estava com eles. Muitos crendo se converteram ao Senhor. Crendo em quê? Na palavra. Eles receberam a palavra, crendo. Crer aqui, gente, significa receber a palavra. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja. Você está percebendo que essa movimentação de informação não é privilégio nosso, né? O telefone sem fio é rápido. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram para lá, para Antioquia. Barnabé foi para lá, para Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. A notícia da conversão de Antioquia chega a Jerusalém, e Jerusalém faz a mesma coisa que fez com Cornélio. Manda averiguar o que foi a conversão de Cornélio. Agora a conversão de Antioquia. A igreja quer mais uma vez saber o que aconteceu em Antioquia. O que é que está acontecendo com Cornélio? O que é que está acontecendo em Antioquia? A conversão dos gentios. Esse é um fato dramático. Os impuros estão vindo para o meio dos puros. Os que não observam a lei, Deus está permitindo também que sejam salvos. Mas para o judeu isso não entra na cabeça. Para o judeu, entendam, irmãos, não há salvação fora da lei. Então, como é que o gentio que não tem lei vai ser salvo? Aí os judeus perguntam, mas vocês estão circuncidando? Estão fazendo observarem a lei? Aí a resposta é, não, nós não estamos circuncidando, nós estamos apenas batizando. Então, aí, a igreja precisa entender, por que não circuncida? Por que apenas batiza? Sem circuncisão não há salvação para o judeu, sem a lei não há salvação. Então, os irmãos precisam entender o que é que está acontecendo nesse contexto. E diz que essa notícia chega, a notícia de que os gentios estão recebendo a salvação, porque o Espírito está sendo derramado sobre eles, então é inquestionável que eles estão sendo salvos e não estão obrigando a guardar a lei, mediante a circuncisão. E aí diz que quando Barnabé, na linguagem católica, ele seria um adido, um enviado pela liderança da igreja. Quando Barnabé chega em Antioquia, lugar de gentios, na igreja de gentílica, diz aqui o texto, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus. E aí eu tive a oportunidade de falar para os irmãos, como é que se vê a graça de Deus? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito. A gente vê na bênção apostólica. Agora, como é que a gente vê a graça de Deus num grupo? Diz aqui, tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se. Então, irmãos, eu estava falando no nosso último encontro, a gente vê a graça de Deus através do fruto do Espírito. A graça de Deus é vista pelos dons, sim. Mas aqui não fala de manifestação de dons. Fica evidente para nós que ele estava vendo a graça de Deus no fruto do Espírito. Na alegria, na paz, no amor, na mansidão, temperança, domínio próprio. Nessas coisas vemos a graça de Deus. E a graça de Deus, o fruto do Espírito, só é possível se tivermos recebido a palavra de Deus, recebido o Espírito. Tendo chegado e vendo a graça de Deus, o que é que isso promoveu no coração do Barnabé? Alegrou-se. Aqui eu quero fazer um comentário e uma aplicação. As pessoas às vezes questionam nessa pandemia e já estão se acostumando a não congregar. E aí vem a pergunta, para que congregar? E aí vem uma outra pergunta, para que a igreja?
Então vem uma conclusão maligna. Maligna. A igreja é um sistema humano, religioso, para submeter os seres humanos a uma liderança, a um homem, a uma ideologia. Queridos, o congregar pode ser para tudo isso. Mas, biblicamente, o congregar é para que desfrutemos da graça de Deus no corpo. Há uma graça de Deus individual, há uma graça de Deus na família e há uma graça de Deus no corpo. Quando não estamos congregando, estamos sendo privados de ver a graça de Deus no outro. A graça de Deus no outro que traz a graça de Deus para o ajuntamento. Cada um com o seu dom, cada um com o seu fruto do Espírito. Então diz aqui que quando Barnabé chega aos crentes de Antioquia, ele vê a graça de Deus. Essa é uma das razões para congregar. Nesse tempo, o sentimento de depressão ele é muito forte por causa dessa privação da graça comum, da graça que está no ajuntamento, da graça que nos é oferecida quando nos encontramos no dom compartilhado. Então, eu quero fazer essa aplicação prática aqui do nosso texto. Tendo chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração que permanecessem no Senhor. Agora, olha que interessante, que permanecessem no Senhor significa que permaneçam congregando, que permaneçam em ajuntamento. Não importa se esse ajuntamento tem milhares de pessoas, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou, isso é ajuntamento. Então, meus irmãos, a mesma palavra que está aqui em Atos eu trago para nós que estamos aqui nos ouvindo e quem vai ouvir depois pela gravação. Permaneçam, que pandemia nenhuma nos tire a graça de congregar, que pandemia nenhuma nos impeça de ver a graça de Deus no ajuntamento dos santos. Versículo 24, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, Barnabé. E muita gente se uniu ao Senhor. Aqui tem algo muito prático para a igreja. Todo pastor, toda liderança de igreja quer que a sua igreja cresça desta forma. Muita gente se uniu no Senhor. Mas, irmãos, aqui eu tenho essa palavra sempre profética. Profética é quando a gente denuncia pelo Espírito do Senhor. Eu tenho essa palavra profética no meu coração. Eu sempre denuncio isso na igreja e por onde passo. O marketing da igreja não é outra coisa senão a graça de Deus no nosso meio. E a graça de Deus no nosso meio, ela não está restrita para manifestar-se apenas por música ou por pregação. A graça de Deus no nosso meio se manifesta pelos testemunhos, se manifesta pelo sorriso dos irmãos, pela alegria e às vezes por uma lágrima. Então, o marketing da igreja é a graça de Deus entre nós, a graça de Deus no nosso ajuntamento, a graça de Deus na nossa vida individual, a palavra de Deus acolhida, nos transformando de glória em glória na imagem do Filho eterno. Então, eu denuncio como idolatria, irmãos, e como incredulidade, todas as vezes que a igreja lança mão de artifícios para congregar outros e se unir ao Senhor. A igreja não precisa usar de artifícios. A igreja já tem à sua disposição a graça de Deus. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Versículo 25. E a graça de Deus estava de tal maneira em Antioquia, que Barnabé teve um desejo. A graça de Deus precisa de um ministério muito importante para que ela não se disperse, para que a graça de Deus não descambe em superstições, em misticismos. A graça de Deus
precisa de um ministério muito específico para que ela encontre um veio. Eu chamo de leito, porque a água sem leito, ela dispersa e causa erosão, ela destrói. Mas a água da chuva, que encontra leito, ela se torna um rio, e rio abençoa. Que ministério foi esse que Jerusalém precisou? Perdoe-me, que Antioquia precisou. Aqui no versículo 25 diz que Barnabé, vendo a graça de Deus, se alegrando com a graça de Deus em Antioquia, partiu para Tarso, à procura de Saulo. Falar em Saulo é falar de um ministério, o ministério do ensino. A graça de Deus, esse rio caudaloso, precisa de um leito chamado ensino. O ensino põe não limites. Não entendam o rio como limite. As margens não são o limite do rio. As margens são a condução para o objetivo do rio. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo e, tendo encontrado, levou para onde a graça de Deus estava abundante, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, o cristianismo não é outra coisa senão a expressão da graça de Deus. O cristão é aquele que vive na graça de Deus. E aí, quando essa graça encontra o sentido, a compreensão do que é de fato esta graça, e vem isso pelo ensino, nós somos chamados, então, de cristão. Cristão é aquele que compreende a graça de Deus em sua vida. Queridos, então, para terminar, o versículo 27 até o 30, 3 versículos para nós terminarmos o nosso estudo nesta manhã. Ágabo vai ser um profeta que vai predizer uma grande fome. Naqueles dias, versículo 27, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Percebam que Jerusalém já era um centro religioso e Antioquia se torna também o centro religioso gentílico. Se em Jerusalém estavam os crentes judeus, que frequentavam o templo e as casas, em Antioquia estava agora o outro centro cristão gentílico. 2 centros agora estão. Descem de Jerusalém profetas e vão para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, que dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Esse texto aqui, ele se encaixa perfeitamente no que estamos vivendo. Pandemia. Pan é o sentido de todo, não é? É uma endemia e uma pandemia. O mundo está debaixo de um mesmo vírus. Aqui está dizendo que o avivamento estava acontecendo em Antioquia e estava se aproximando da Antioquia, estava se aproximando de Jerusalém, estava se aproximando de Antioquia e estava se aproximando de Jerusalém e de todo o mundo uma grande fome. Interessante, irmãos, aqui é algo muito interessante aqui desse texto, é que o Espírito adverte a igreja. O Espírito prepara a igreja. É inevitável que venham as pestes, é inevitável que venham as pandemias, é inevitável que venham as dificuldades. Mas o texto está nos falando que é parte do ministério.
é parte desse ministério que dos profetas. Olha que interessante, os profetas têm esse ministério. Quando Paulo fala dos 5 ministérios na igreja, ele fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha que interessante. E uma das funções do ministério profético é preparar a igreja. No caso aqui foi para a pandemia, mas os profetas são aqueles que advertem a igreja para como a igreja deve passar pelos tempos e pelas eras. Faz parte do ministério profético. E um desses profetas, Ágabo, ele diz que vai acontecer uma grande fome no tempo de Cláudio. Quem gosta de datas, Cláudio foi um imperador romano que foi do ano 41 até o ano 54. 41 até 54. Então, ele falou para a igreja que no tempo de Cláudio viria uma grande fome. Então, o ministério profético, trazendo uma aplicação para nós, é o ministério de pessoas que chegam na igreja e advertem, por exemplo, os jovens. E falam, vocês precisam se preparar para a aposentadoria de vocês. Alguém que tem por ministério advertir e dizer, jovens, vocês precisam se preparar para o casamento, para as escolhas de vocês. Pessoas que têm o ministério de advertir e preparar para a profissão. Quando se diz que na profissão vocês devem ter uma profissão que esteja atual, que traga dignidade, isso faz parte do ministério profético. O ministério profético não é aquele que apenas adverte contra o pecado, contra o desvio doutrinário, mas o profeta também é aquele que adverte. Às vezes uma pessoa quando se torna idosa e ela acha que ela já não tem mais serventia na igreja, não pode mais cantar, mas pode exercer um ministério profético através do aconselhamento, advertindo quanto ao futuro das pessoas. Ágabo, ele exerceu o ministério profético advertindo que viria uma grande fome. Bom, irmãos, lembram de José do Egito quando veio o tempo das vacas gordas e das vacas magras? Ele foi profeta. Ele foi profeta para o seu tempo. E o que é que o profeta tem que fazer? Advertir para como se preparar para o inevitável. Então, no tempo das vacas gordas, guardem trigo, porque no tempo das vacas magras, vocês precisarão do trigo. O que é que Ágabo está dizendo? Vai ter fome. Se vai ter fome, o que é que a igreja precisa fazer? Então, aqui o texto diz uma coisa muito importante. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro. Então, se nós estamos no tempo da pandemia, queridos, conforme as suas posses, envie socorro para os que estão precisando. Você que não foi atingido pela pandemia, não faça um acúmulo exagerado neste tempo para você mesmo. Continue fazendo a sua poupança, continue fazendo a sua reserva, é bíblico. Mas envie socorro para os que foram atingidos, e muitos foram atingidos visceralmente, no centro de sua atividade, e estão passando necessidade. Então, o ministério profético de Ágabo veio advertir a igreja que viria uma fome, e logo em seguida, ao advertir da fome, Ágabo também instruiu que deveria haver repartição. Então, diz que os discípulos, cada um conforme a sua posse. A gente não pode dar mais do que aquilo que a gente possa dar. Então, eu estava dizendo que o ministério profético, ele não apenas é o ministério que a gente comumente pensa, que vai denunciar o desvio da lei, o novo céu e nova terra. O ministério profético também é aquele que anuncia e adverte para os tempos. Então, aqui Ágabo estava dizendo, virá fome. O que é que a gente tem que fazer quando há fome? Repartir. Então, Ágabo entrega a palavra e os discípulos, ao receberem a palavra, começam a socorrer conforme as suas posses. Então, não é além das posses, é naquilo que for possível. Agora, o possível de cada um dos discípulos que podem, minora, diminui, atenua a dor do outro e traz uma coisa muito mais do que valores, gente. Quando se recebe uma ajuda no momento de dificuldade,
a maior bênção, maior mesmo, até do que aquele valor, do que aquele objeto, do que aquela cesta básica, é o gesto. O gesto de dizer, nós fazemos parte de uma comunidade. E aqui eu quero dizer, irmãos, o que eu disse domingo aqui na nossa capela, aqui no sítio. Vamos viver como comunidade. Adquiram produtos de quem é da sua comunidade. Ligue para mim, pastor, vamos criar aqui um catálogo para a gente saber identificar o que é que nossa comunidade está disponibilizando. Então, quem vende marmitex, quem vende roupa, quem trabalha com Uber, priorize esses irmãos. Esta é uma forma prática e muito objetiva de repartirmos os nossos bens. Então, ao invés de comprar numa magazine, numa loja caríssima, adquira um produto do seu irmão. Então, queridos, eu termino o estudo de hoje dizendo assim, que os discípulos, conforme cada um das suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que estavam na Judéia, o centro, o epicentro, não da pandemia, o epicentro da fome. O que eles, com efeito, fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé, e agora Saulo já está integrado à liderança da igreja, e Saulo agora sai de Antioquia e vai para Jerusalém, para o epicentro da fome, juntamente com Barnabé, levando o quê? A oferta dos gentios. Agora, olha que interessante, os gentios que eram os imundos, os judeus eram os puros. A lei estava em Jerusalém e o pecado entre os gentios. Mas agora a graça de Deus alcança os gentios. E eles mandam uma oferta de amor para os irmãos que estão debaixo da lei. Queridos, então, com essa palavra nós encerramos nossa escola dominical hoje, pela manhã, e a graça de Deus nos acolheu nesse estudo, com toda certeza. Falou ao nosso coração. Entendemos e procuramos aplicar o texto aos nossos dias. Terminamos dizendo que a graça de Deus, ela também pode ser vista como Barnabé viu na comunidade de Antioquia. A graça de Deus pode ser vista também como Ágabo fez ver, através do socorro aos irmãos que estavam com fome. Então, essa mensagem, eu gostaria que queimasse o seu coração, como queima o coração do Davi quando ouve a palavra de Deus. Que a palavra de Deus queimasse o seu coração, como queima agora o meu coração. Queime o seu coração. Aliás, Paulo, quando ensina sobre o trabalho, ele diz, trabalhem, para que tenha com que repartir. O maior objetivo do trabalho não é apenas trazer subsistência, trazer conforto e dignidade. Amém. Glória a Deus. Mas também é para abençoar outros. Então, você que não foi atingido no seu trabalho, você que não foi atingido na sua forma de produzir riqueza, abençoe outros que foram e estão desempregados e passando fome. Que a graça de Deus se manifeste em sermos comunidade de fé, comunidade que partilha. Procure saber o seu irmão que tenha um dom e que tem uma profissão, liga para ele e fala assim, tive uma ideia, estava orando a seu respeito. Por que você não faz assim, assim, assim? Que coisa linda. Orar pelo irmão, por um irmão. E pedindo, Deus, me ajuda a orientá-lo, a mostrar uma outra porta, para que ele possa evitar a fome na sua casa. Então, queridos, terminamos o capítulo 11, falando que a graça de Deus se manifesta também entre nós, quando acolhemos e quando vivemos como comunidade. Que Deus nos abençoe, que a graça de Deus seja abundante na sua vida, que a graça de Deus seja abundante no seu coração e que seja abundante também na nossa igreja, a Igreja Batista da Reconciliação, exista em Belo Horizonte, exista no Brasil para fazer diferença, fazer manifestar a graça de Deus na nossa vida e no nosso meio e no nosso país. Deus nos abençoe, grande abraço, até a nosso próximo encontro, que Deus nos abençoe. Grande abraço.